Fala pessoal, tudo bom? Vamos iniciar agora então o nosso segundo vídeo sobre funções inorgânicas, onde nós falaremos mais especificamente sobre as bases, ok? Bom galera, como mencionado no nosso primeiro vídeo, as bases, assim como os ácidos, estão bastante presentes aí no nosso dia a dia, né? Seja nos alimentos, como a banana, o caju, entre outros alimentos aí, ou nos produtos de limpeza, como o sabão em pó, detergente, creme dental, entre outros, certo? Mas o que são as bases quimicamente falando, então, levando em consideração aí a nossa definição de Arrhenius, certo? Então, segundo Arrhenius, pessoal, a base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando como único ânion o OH- ou a hidroxila, beleza? Então, é toda substância que em solução aquosa, então, bem importante aqui, nós estamos falando de solução aquosa, sofre dissociação, liberando como único ânion o OH-, também chamado aí de hidroxila ou oxidrila também, tá pessoal? Tranquilo? Então galera, olha lá, ó, cuidado, hein? Diferença bastante interessante entre as bases e os ácidos quanto ao termo utilizado ou quanto ao processo que ocorre em água. Os ácidos sofrem ionização quando em água. As bases sofrem dissociação. Beleza? Os ácidos de Arrhenius liberam como único cátion o H+, ou o H3O+, o nosso hidrônio. As bases liberam como único ânion o OH- ou a hidroxila. Beleza? Cuidado com essas definições aí, tá, galera? Beleza. Como é que funciona esse processo de dissociação, então, pessoal? Pessoal, as bases são compostos iônicos, certo? Então, eu tenho uma interação sempre entre o cátion, né, uma espécie positiva, e o ânion, que vai ser a hidroxila. Então, sempre vou ter um cátion ligado aí eletrostaticamente a uma hidroxila. Então, isso é uma ligação iônica, beleza? Por isso, esse processo não é uma ionização, e sim uma dissociação, uma vez que os compostos, uma vez que as bases já são formadas por cátions e ânions. Então, quando esses compostos, essas bases, são colocados em água, né, eles sofrem o processo aí, eles são dissolvidos em água, sofrendo a dissociação, formando então nossos cátions e os nossos ânions, sendo os ânions exclusivamente as hidroxilas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a gente tem aqui 3 exemplos, né, de dissociação, a dissociação do hidróxido de cálcio, formando aí cátions de cálcio e 2 mols de ânions hidroxila. No caso do hidróxido de alumínio, a gente tem aí a fórmula desse composto iônico como AlOH3. Então, no processo de dissociação, forma-se aí um cátion de alumínio mais 3 e 3 ânions de hidroxila. E já no exemplo aqui do hidróxido de zinco, né, formado por 2 hidroxilas e um zinco, ao ocorrer a dissociação, é formado aí um cátion de zinco mais 2 e 2 hidroxilas. Beleza, pessoal? Então, esses são os processos de dissociação envolvendo aí as bases que são compostos iônicos. Bom, pessoal, como é que nós podemos então classificar essas bases? Tá? Existem algumas classificações das bases, assim como a gente fez, assim como fizemos caracterizações dos ácidos, podemos aí caracterizar as bases também segundo alguns critérios. Então, primeiro é segundo o número de hidroxilas, tá? E muito parecido com os ácidos, pessoal. As bases que possuem apenas uma hidroxila em sua composição são chamadas de monobases. As bases que possuem 2 hidroxilas de bases, 3 hidroxilas tribases, 4 hidroxilas tetrabases. Sempre lembrando que quando eu tenho mais de uma hidroxila, no caso 2, 3 ou 4, essas bases também podem ser caracterizadas como polibases. Beleza? Como exemplo, temos aqui monobases, o hidróxido de sódio, o hidróxido de amônio, dibases, hidróxido de cálcio, hidróxido de zinco, tribases, hidróxido de alumínio, e uma tetrabase, o hidróxido de chumbo. Beleza? Tranquilo? Bora lá então. A segunda classificação, então, pessoal, das bases é quanto à força das mesmas, onde o entendimento é parecido com o dos ácidos. Em relação aos ácidos, um ácido forte é aquele ácido que libera mais facilmente o hidrogênio em solução, que sofre mais facilmente a ionização, certo? No caso das bases, as bases mais fortes são aquelas que sofrem com maior facilidade o processo de dissociação, liberando as hidroxilas aí com maior facilidade, beleza? Então, as bases fortes, pessoal, são as bases formadas pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos. No caso, os alcalinos terrosos, com exceção de bases formadas por berílio e magnésio, né? Então, temos aí como exemplo o hidróxido de sódio, sódio sendo metal da família 1,
hidróxido de potássio, sendo o potássio sendo o metal da família 1, ou hidróxido de cálcio, sendo o cálcio um metal aí da família também, um metal da família 2, ok? Então esses são exemplos de bases fortes. Todas as demais bases, incluindo as bases formadas pelos metais berílio e magnésio, né, que são ali da família 2, são consideradas bases fracas, como o hidróxido de amônio, o hidróxido de magnésio, hidróxido de berílio, hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, entre outras bases aí. Beleza? Então, lembrando, base forte apenas aquelas formadas pelos metais da família 1 e 2, com exceção do berílio e magnésio na família 2. Todas as demais são aí bases fracas. Uma terceira classificação que nós temos aí, então, pessoal, em relação às bases, é quanto à sua solubilidade em água, ok? Então, temos as bases solúveis, as bases pouco solúveis e as bases aí que são praticamente insolúveis. Entre as bases solúveis, pessoal, nós temos as bases de metais alcalinos, as quais também são bases fortes, né? Metais alcalinos, aqueles formados por metais da família 1, mais o hidróxido de amônio, que apesar de não ser uma base forte, ele é uma base solúvel, ok? Temos as bases pouco solúveis, que são aquelas formadas por bases de metais alcalinos terrosos, né, lá da família 2. Então essas bases também são fortes, mas elas são pouco solúveis, né? Então, com exceção aí das bases formadas pelos metais berílio e magnésio, né, que esses são praticamente insolúveis. E temos as bases, então, praticamente insolúveis, que são todas as demais bases, incluindo as bases formadas pelo metal berílio e magnésio. Beleza? Então, vamos lá. Bases solúveis, aquelas formadas por metais alcalinos, família 1 e mais hidróxido de amônio. Bases pouco solúveis, aquelas formadas por metais alcalinos terrosos, com exceção de berílio e magnésio, e todas as demais aí sendo bases praticamente insolúveis. Beleza? Tranquilinho? De boa, né? Bom, galera, analisado então aí as classificações das bases, nós podemos ir para a nomenclatura das bases, certo? Onde nós vamos dividir aqui em duas etapas, digamos assim, tá? Em duas classes. Primeiro nós vamos nomear então as bases que são formadas por elementos com NOx fixo, como por exemplo, base dos metais da família 1 e 2, mais as bases de alumínio e de zinco, certo? Vamos lá, como é que funciona essa nomenclatura então, pessoal? A nomenclatura é a seguinte, é hidróxido D, então ela começa com hidróxido D. Lá nos ácidos que identificavam um ácido pelo nome é justamente o iniciar como ácido. Então agora nós vamos iniciar como hidróxido de nome do elemento que forma o cátion. Como assim? Vamos lá, galera. Vamos a alguns exemplos. Se a gente pegar o NaOH, o Na é da família 1, certo? Então ele tem NOx fixo. Como é que fica o nome dessa base? Hidróxido. Então lá, ó, hidróxido de... Qual é o nome do elemento Na? Você vai lá na tabela periódica. O Na é o sódio. Então, hidróxido de sódio. Vamos lá. Outro exemplo. CaOH2. Né? Como é que fica o nome dessa base? Hidróxido de... Nome do metal aqui, o Ca, é o cálcio. Então, hidróxido de cálcio. Certinho? Tranquilo, né? Um outro elemento que tem NOx fixo, o alumínio. O alumínio, pessoal, o NOx dele é mais 3, tá? Então, eu tenho AlOH3. Então, essa é a base formada pelo elemento alumínio. Então, o nome da base vai ficar hidróxido de... Nome do Al é alumínio, então hidróxido de alumínio. Tranquilinho, né, galera? Facinho, certo? Mais um exemplo, pegar o zinco aqui, então. A base formada pelo zinco é a ZnOH2. Então, nós temos aqui hidróxido de... Nome do metal aqui, que é o zinco. Hidróxido de zinco. Beleza? Tranquilinho, certinho? Fácil, né, galera? Sem mistério nenhum, tá? E, professor, como é que eu sei que a base NaOH é formada por um Na e um OH, uma hidroxila? Como é que eu sei que o hidróxido de cálcio é formado por um Ca e duas hidroxilas? O hidróxido de alumínio é AlOH3. Bom, galera, lembra lá quando nós estudamos compostos iônicos? A gente analisou, através de distribuição eletrônica, quantos elétrons cada metal desse tende a doar numa ligação iônica para formar um cátion, certo? Então, de forma geral, os metais da família 1, como o sódio, tendem a doar um elétron, formando um cátion com uma carga positiva, Na+, certo? Se a minha hidroxila tem uma carga negativa e o meu Na tem uma carga positiva, elas se anulam, né? Então a proporção positivo e negativo está correta aí, de forma a formar um composto iônico, que ele é um composto neutro. Então Na+, então eu ficaria aqui com Na+,
e a hidroxila é menos, então uma carga positiva para uma negativa, por isso que a fórmula desse composto iônico é NaOH. No caso do cálcio, que pertence à família 2, nós estudamos lá através de distribuição eletrônica, né, e ligações iônicas, que o cálcio possui 2 elétrons na sua camada de valência. Então ele tende a doar esses 2 elétrons, formando o cátion de cálcio mais 2. Como o cátion de cálcio é mais 2, para que esse composto iônico seja neutro, se cada hidroxila é menos 1, eu preciso de 2 hidroxilas. Então, cada hidroxila menos 1 vezes 2 dá menos 2, com mais 2 formou aí um composto iônico neutro. Mesma coisa aqui no caso do alumínio. O alumínio pertence à família 13, lá da tabela periódica, e o elemento da família 13 tem 3 elétrons na camada de valência. Portanto, ele tende a doar esses 3 elétrons, ficando aí com uma carga mais 3, formando o cátion alumínio mais 3. Consequentemente, como cada hidroxila possui carga menos 1, eu preciso de 3 hidroxilas para formar um composto neutro, certo? No caso do zinco, galera, o zinco forma o cátion do zinco mais 2, por isso que a gente precisa aqui de 2 hidroxilas para formar esse composto neutro aqui, composto iônico neutro. Beleza? Tranquilo? Bora lá para a próxima nomenclatura, então. Bom, pessoal, existem então as bases formadas por elementos com NOx variável. Tá? Aqueles elementos que possuem mais de um NOx. Por exemplo, o ferro, a gente pode encontrar ele na forma de ferro mais 2 ou na forma de ferro mais 3. Tá? O cobre nós podemos encontrar na forma de cobre 1 e na forma de cobre 2. E aí por diante tem outros metais aí que a gente pode encontrar com um NOx variável, certo? Como é que fica a nomenclatura desses metais, dessas bases então? Então vai ser o seguinte, pessoal, existem 2 formas de dar nome para esse tipo de base. Hidróxido de mais nome do elemento que forma o cátion, mais o algarismo romano indicando o NOx desse metal, o NOx desse cátion, certo? Ou hidróxido de mais nome do elemento que forma o cátion mais oso, hidróxido de mais nome do elemento que forma o cátion mais ico. Opa, complicou, né? Não, calma aí. Vamos lá, vamos por partes. Peguei 4 exemplos aqui. SNOH2, SNOH4, CuOH e CuOH2. Então, SN é estanho, pessoal, o Cu é o cobre, beleza? Então, vamos lá ver como é que fica isso aqui. Então, ó, tenho duas bases formadas por estanho e 2 bases formadas por cobre. Como é que eu vou nomear essas bases? Calma, galera, tranquilo. Primeiro, você vai determinar o NOx do estanho nas 2 bases e o NOx do cobre nas 2 bases. Professor, como é que eu vou determinar o NOx? Tranquilinho. Você sabe que a hidroxila tem carga menos 1, certo? E que um composto iônico tem que ter carga total 0. Então, de boa. Se eu tenho 2 hidroxilas, cada hidroxila aqui, ó, cada hidroxila tem carga menos 1. Se eu tenho 2 hidroxilas, a carga total aqui é menos 2, certo? Então, para que esse composto iônico seja neutro, a carga do estanho tem que ser mais 2. Beleza? Tranquilinho, de boa. No exemplo de baixo, ó, hidroxila é NOx menos 1. Tenho 4 hidroxilas, então a carga total é menos 4. Né? Para esse composto iônico ter carga 0, o meu estanho tem que ter carga mais 4. Fechou, tranquilo. Então vamos lá. Como é que vai ficar o nome dessas bases então? Ó, vou usar a primeira nomenclatura que é com o algarismo romano, indicando aqui o NOx do cátion. Então, ó, hidróxido de, então eu tenho hidróxido de, nome do elemento que forma o cátion. No caso aqui eu tenho o estanho. Então, hidróxido de estanho e a carga aqui, ó, o algarismo romano indicando a carga ou NOx desse metal. Então, hidróxido de estanho, 2. No exemplo de baixo, hidróxido de estanho, 4. Beleza? Tranquilinho, né? De boa. Aí o que eu faço? Como é que eu vou usar o oso e o ico, que é essa nomenclatura de baixo? Pessoal, sempre o ico vai para o maior NOx, tá? O ico vai para o maior NOx e o oso vai para o menor NOx. Beleza? Então, sempre que eu tenho as 2 bases, o oso vai para o menor NOx e o ico vai para o maior NOx. Então, nesse caso, o hidróxido de estanho 2 fica hidróxido estanoso, né? Não é estanhoso, né, pessoal? Ficaria muito feio estanhoso, tá? Então, é estanoso. Então, hidróxido estanoso. E aquele que tem o maior NOx, eu troco ali, eu coloco a terminação ico. Então, é hidróxido estânico. Beleza? Então, para facilitar para você, pessoal, sempre utiliza primeiro a nomenclatura em algarismo romano,
você vai identificar quem tem o maior NOx, quem tem o menor NOx. Depois você pode substituir a nomenclatura utilizando o prefixo oso para menor NOx e o ico para maior NOx. Certo? Outro exemplozinho do cobre, então. Tem o seu OH e tem o seu OH2. Vamos lá, determina o NOx primeiro. Hidroxila é menos 1, certo? Hidroxila é menos 1. Beleza. Tenho só uma hidroxila, então menos 1. Para esse composto ficar 0, o cobre tem que ser mais 1. No seu OH2 eu tenho duas hidroxilas. Como cada hidroxila é menos 1, vezes 2, tenho carga menos 2. Para dar 0 aqui eu preciso de uma carga mais 2. Então, NOx mais 1 e NOx mais 2. Então, o seu OH fica hidróxido de cobre 1. O seu OH2 vai ficar hidróxido de cobre 2. Essa nomenclatura é muito mais fácil, né, galera? Claro, é realmente porque a gente indica o NOx do metal ou o NOx do cátion através de algarismo romano. Como é que ficaria utilizando a nomenclatura com a terminação oso-ico? Então, para o menor NOx, que é o hidróxido de cobre 1, ficaria hidróxido cuproso. Não cobroso, tá, galera? Ficaria muito estranho. Então, na verdade, aqui é hidróxido cuproso, porque é da origem da palavra cobre aqui, ok? E no hidróxido de cobre 2, então, ficaria hidróxido cúprico. Beleza? Então, hidróxido cuproso e hidróxido cúprico. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui para ficar um pouquinho melhor aqui, então, galera. Bom, galera, peguei mais 4 exemplos aqui para a gente matar legal esse esquema de nomenclatura das bases quando eu tenho elementos com NOx variáveis, certo? Vamos lá, então. Então, tem o FeOH2 e o FeOH3. Então, a primeira coisa que você vai fazer é determinar o NOx aí, do metal, do nosso cátion. Então, no caso aqui, eu tenho duas hidroxilas, então carga menos 2, para zerar, carga mais 2 para esse ferro. Aqui eu tenho 3 hidroxilas, então carga menos 3, consequentemente, para o ferro tem que ter uma carga mais 3, certo? Então vamos lá, vamos fornecer as duas nomenclaturas. Vou primeiro no algarismo romano, que fica mais fácil. Então, hidróxido de, que é a nomenclatura da nossa base, nome do metal, hidróxido de ferro 2. Então, hidróxido de ferro 2. E o de baixo fica, então, hidróxido de ferro, hidróxido de ferro 3. Tranquilinho, né? De boa. Como é que ficaria a outra nomenclatura utilizando o oso e o ico, então? Então, lembrando, terminação oso para o menor NOx, terminação ico para o maior NOx. Então, ficaria hidróxido. Agora, para o menor NOx, eu uso o oso, então hidróxido, nome do elemento e acrescento o oso. Então, hidróxido ferroso, então botei o oso. E hidróxido ico, acrescento final ico, para o maior NOx. Então, hidróxido férrico. Beleza? Então, acrescentei o ico aqui. Só botar o nosso acento. Tranquilinho? E no caso aqui, onde eu tenho bases de chumbo, tá? Então, ficaria hidróxido. Opa! Primeiro, vamos determinar o NOx. Mas não faz mal, já vamos deixar o hidróxido aqui, que a gente já vai colocar o hidróxido. Então, já vamos colocar aqui o hidróxido. Então, o hidróxido, no caso do chumbo aqui, ó, se eu tenho duas hidroxilas, carga menos 2, preciso ter aqui uma carga mais 2. No caso do PbOH4, então eu tenho 4 hidroxilas, carga menos 3, portanto, NOx mais 4. Então, para o PbOH2, seria hidróxido de chumbo 2, né? E para o PbOH4, hidróxido de chumbo 4. Beleza? Tranquilo? De boa, né? Como é que ficaria utilizando aí a terminação oso e ico? Seguinte, hidróxido, né? No caso da base PbOH2, hidróxido. Galera, cuidado aqui, ó. Não é chumboso, tá? Chumboso ficaria muito estranho, né? Então, o que a gente faz aqui, pessoal, é utilizar a origem do nome chumbo, que é de plumbo, tá? De plumbo, certo? Então, aí fica aqui hidróxido plumboso. É estranho, mas é isso aí mesmo, tá, galera? O chumbo vem de plumbo. Então, hidróxido plumboso, tá? Que é o menor NOx, então bota o oso. E no caso do PbOH4, fica hidróxido plumb, coloca o ico e fica hidróxido plúmbico. Beleza? Então, acrescentei o ico e acrescentei o oso. Só lembrando, galera, que o chumbo, então, a gente utiliza a origem da palavra, que é de plumbo. Beleza? Tranquilo? Matou, galera? Legal a nomenclatura? Bem mais fácil que de aço, né? Fazendo exercício você pega muito mais aí, certo? Bora lá então para finalizar essa aulinha de bases. Em relação às propriedades das bases, então, pessoal, nós temos aí que elas formam soluções eletrolíticas, né?
que são soluções eletrolíticas? Aquelas que conduzem corrente elétrica, uma vez que elas são compostos iônicos. Então, quando em água sofrem dissociação, formando íons aí em solução. Reagem com ácidos por meio de reações de neutralização e geram sal e água como produtos. Né? Então, reação de neutralização é uma reação entre ácidos e bases, né? O qual a gente vai falar posteriormente com maior detalhe. Atuam sobre a cor dos indicadores ácido-base, né? Então, isso aqui a gente também vai falar um pouquinho mais para frente sobre indicadores. Né? Ela vai ter uma alteração, vai provocar uma alteração de coloração nos diferentes tipos de indicadores ácidos-bases e possuem aí pH acima de 7. Beleza, galera? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aqui, que eu tenha conseguido passar para vocês o que são as bases e suas características. E bora lá fazer alguns exercícios que a gente pega a manha disso aí legal, tá bom? Valeu, abraço!